Então vamos mais uma questão de calorimetria. A gente vai usar essas três fórmulas aqui, Q igual a mc delta θ, famosinha, Q igual a ml, também famosinha, e essa energia igual a potência vezes tempo. Vai envolver um pouco o conceito de energia. Bom, a questão fala basicamente o seguinte, a gente tem inicialmente um sistema aqui, certo? Composto por água, calorímetro, gelo e aquecedor. No início, ele dá as informações dos estados iniciais do sistema, né? Então, aqui a gente tem 1 litro de água a 10 graus Celsius e um calorímetro equivalente a 600 gramas de água, ou seja, 600 ml de água, e a gente adiciona 2 kg de gelo a menos 5 graus Celsius e depois a gente aquece com um aquecedor, cuja potência é de 3 vezes 10 a terceira watts, e por um certo período de tempo, que no caso seria de 315 segundos, mas daí a gente vai ver. O enunciado vai estar na descrição, beleza? Então a gente vai usar essas três fórmulas. Vamos analisar a interação entre a água, o calorímetro e o gelo. Então primeiro vamos analisar essa interação aqui, certo? Para eles entrarem em equilíbrio e depois a gente entra com o aquecedor. Porque se fazer muita coisa ao mesmo tempo não dá muito certo. Então vamos por partes. Analisando a interação entre a água, o calorimetro e o gelo, certo? Já que a água e o calorimetro estão em equilíbrio, o enunciado diz que está em equilíbrio, vamos considerar como um corpo único, de massa 1 litro, certo? Que é 1000 gramas, mais 600 gramas, 1600 gramas, esse 600 está enunciado, beleza, 600. Assim, a interação entre o gelo e a água, o gelo irá esquentar, certo? E a água esfriar, porque o gelo está mais gelado e a água está mais quentinho. Então, vai ser uma briga entre o gelo e a água. Enquanto o gelo vai querer esfriar a água vai querer esquentar o gelo, certo? E eles vão brigar até entrar num certo equilíbrio. A gente precisa achar esse equilíbrio. Mas antes de achar esse equilíbrio, a gente precisa saber quem que vai ganhar nessa batalha, certo? Quem que vai ganhar? O gelo vai conseguir fazer a água chegar a 0 graus Celsius ou a água vai conseguir fazer o gelo derreter, né? Então, para isso que a gente vai fazer alguns cálculos aqui. Né? Considerando que a água e o gelo chegue a 0 graus Celsius, por que 0 graus Celsius? Porque, assim, existem vários diferentes cálculos são usados para diferentes etapas, né? Na calorimetria. Então, de 0 para baixo, para menos, a gente usa igual a Q igual a mc delta θ. No zero, existe uma transformação, só que não há variação de temperatura, né? É o processo em que o gelo sofre o derretimento. Então, a gente usa Q igual a ml. Então, já são fórmulas diferentes, são cálculos diferentes que são aplicados. Então, a gente separa em etapas. Por isso que a gente vai considerar, já que o gelo está por aqui, ó, menos 5 graus Celsius e a água está a 10 graus Celsius, a gente vai calcular, ver o que vai acontecer até 0 graus Celsius. Depois a gente vai analisar dentro do 0 graus Celsius, porque daí já é outro processo, beleza? Então, por isso 0 graus Celsius. Tá, então até 0 graus Celsius, a quantidade de calor da água, a água inicialmente está a 10 graus Celsius, certo? Já que o gelo vai querer fazer ela chegar a 0 graus Celsius, esfriar, a gente vamos considerar que ela chegou a 0 graus Celsius. Então, é 1600, Q igual a 1600, M, C, calor específico da água, 1, W enunciado, delta θ, variação de temperatura, de 10 a 0 graus Celsius, 10, certo? Então, a quantidade de calor disponível na água é de 16 mil calorias. E a quantidade de calor do gelo, né? O gelo vai de menos 5 a 0 graus Celsius, certo? E o gelo do menos 5 a 0 graus Celsius, que é igual a mc delta θ de novo. Só que para o gelo. 2.000 gramas, que é 2 kg de gelo, certo? Vezes calor específico do gelo, é meio caloria por grau Celsius vezes grama, dado no enunciado. Isso me dá 5.000 calorias, né? Então, assim, dá para perceber que a água, ela tem maior quantidade de calor do que o gelo. Então, a água vai ganhar. A água vai ganhar. E o que isso quer dizer? A água vai conseguir fazer com que o gelo chegue a 0 graus Celsius, né? Para achar, agora sim, tudo bem, o gelo vai chegar a 0 graus Celsius, mas e a água? Se ela ganhou, ela não vai chegar a 0 graus Celsius, mas ela vai diminuir sua temperatura, né? Porque nada se perde, nada se ganha, tudo se transforma, certo? Então, nada se cria, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, assim, para achar a variação de temperatura da água, vamos usar que macete de novo. Só que, dessa forma, Q igual a mc delta θ. Só que o Q, a gente considera que é 5.000. Por que 5.000? Por que 5.000? Porque 5.000 foi
a quantidade de calor que a água cedeu para que o gelo chegasse a 0 graus Celsius, certo? Porque é uma briga entre água e gelo, né? Então vamos supor não, a gente sabe que a água ela ganhou na batalha, ou seja, a água vai conseguir com que o gelo chegue a 0 graus Celsius, mas ela vai variar sua temperatura também. E é por isso que a gente monta essa equação, 1.600, que é a massa da água, vezes calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água que eu quero achar, quando ela libera esse tanto de calor para o gelo, certo? Ou seja, a variação de temperatura será de 0,32 graus Celsius. Só que é negativo, certo? Porque o gelo está gelado, a água estava mais quente, então a água ela vai esfriar ao entrar em contato com o gelo, né? Então assim, o gelo chegar a 0 graus Celsius, a água estará em 10 menos a variação de temperatura, 0,82, ou seja, a água vai estar em 9,68 graus Celsius, certo? Bom, agora, visto que o gelo está a 0 graus Celsius e a água a 9,68 graus Celsius, o sistema ainda não está em equilíbrio, certo? O sistema não está em equilíbrio porque tem duas coisas lá com uma temperatura diferente. Então ainda vai ter um choque, né? Uma batalha lá entre a água de 9,68 graus Celsius e o gelo, né? Que está em 0 graus Celsius, porém ele está sólido, agora ele vai começar a derreter. E aí, nessa etapa do gelo derretendo, a gente não usa essa fórmula aqui igual a MC delta θ, até porque não faz sentido, né? Porque o gelo ele não varia sua temperatura, ele apenas derrete. Então seria zero, teoricamente. Por isso a gente usa essa fórmula aqui, que envolve o calor latente de fusão do gelo, Q igual a mL. No caso, o L seria o calor latente de fusão do gelo, certo? Então a gente vai usar o Q igual a mL. Bom, onde a gente estava? Aqui. O sistema ainda não está em equilíbrio. Agora vamos calcular, para a gente saber quem que vai ganhar essa batalha agora. Será que vai ser a água de novo? Ou agora dessa vez vai ser o gelo derretendo que vai ganhar, né? Então vamos calcular a quantidade de calor da água, certo? 1.600 vezes 1 vezes 9,68, a variação de temperatura de 9,68. Por que 9,68? Porque eu estou considerando de novo que ela chegue a 0 graus Celsius, né? Porque se o gelo vai tentar fazer com que ela chegue a 0 graus Celsius. Por isso que eu estou levando em consideração que a variação de temperatura seja de 9,68, né? Isso me dá esse valor de 15.488. E a quantidade de calor do gelo, né, no processo de fusão, será de Q igual a 2 kg de gelo, vezes 80. O calor latente de fusão, isso foi dado no enunciado. Isso me dá 1,6 vezes 10 a quinta, ou seja, a quantidade de calor do gelo é muito maior que a água. Então o gelo vai conseguir fazer com que a água chegue a 0 graus Celsius, né? E ainda vai sobrar gelo lá, né? Ainda vai sobrar gelo. Beleza, nossa, desfocou a câmera aí. Beleza. Visto que a quantidade de calor do gelo é maior, a água chegará a 0 graus Celsius, né? E o gelo vai sobrar gelo, mas quanto de gelo que vai derreter? Ou seja, quanto gelo vai derreter e quanto gelo que vai sobrar, né? Vai ficar lá na forma sólida. Bom, para isso a gente considera, né? Porque a gente sabe que o gelo ele cedeu 15.488, certo? Que é a quantidade de calor da água que ela recebe para chegar a 0 graus Celsius. Então, se ela recebe, foi o gelo que deu. Então, o gelo dá esse tanto de calor, de quantidade de calor para a água, certo? E, através dessa equação, a gente vai achar a quantidade de massa, né, de gelo que foi necessário, que derreteu, para ceder esse tanto quantidade de calor para a água, né? Então, 15.488 é igual a massa do gelo vezes o calor latente de fusão do gelo. Isso me dá que a massa de gelo derretida foi de 193,6 gramas, ou seja, derreteu 193,6 gramas. Agora que a água está em 0 graus Celsius e o gelo também, né? Podemos dizer que o sistema está em equilíbrio. Agora sim está em equilíbrio, né? Então, agora vamos colocar o aquecedor, porque já que está em equilíbrio, agora o que o aquecedor vai fazer, né? O aquecedor vai aquecer o seu sistema até chegar nos 20 graus Celsius, né? O enunciado diz que no final, todo mundo estava a 20 graus Celsius. Portanto, para isso, né? Porque o sistema está a 0 graus Celsius e ela vai chegar a 20, então ela vai absorver o calor do aquecedor, né? Portanto, o aquecedor... cadê? Portanto, o sistema absorveu energia. Quanto de energia que ela absorveu? Bom, nesse estado de equilíbrio em que o gelo fez com que a água chegasse a 0 graus Celsius e ainda sobrou um pouco de gelo, todo mundo está lá a 0 graus Celsius, um pouco de água, um pouco de gelo. E eles vão chegar a 20 graus Celsius. Então,
Para chegar aos 20 graus Celsius, a primeira coisa que tem que acontecer é derreter todo o gelo, certo? Para todo mundo virar água, para depois começar a esquentar, certo? Então vamos calcular a quantidade de calor para derreter o restante do gelo, que é igual a 2.000 gramas, né, que é 2 kg, menos o tanto que derreteu, ou seja, o tanto que sobrou, vezes calor latente de fusão. Isso me dá 144.512 calorias, certo? Agora todo mundo está no estado líquido, todo mundo está em água, agora todo mundo vai começar a aquecer, porque todo mundo virou água, vamos aquecer agora. Só que agora a massa é diferente, a massa é o 1 litro que já havia no sistema, né, mais os 600 ml, ou seja, 600 gramas. 600, para água, 600 quilos, 600 gramas, 600 ml são a proporção, como a proporção é de 1 para 1, né? São todas a mesma coisa. Então aqui é 1.000 gramas de água mais 600 gramas do calorímetro mais 2.000 gramas. De onde que veio esses 2.000 gramas? Esses dois a gente já sabia, né? Esse aqui foi o gelo que derreteu e virou água. Então a gente tem que levar em consideração ele também, né? Vezes o calor latente, vezes o calor específico da água, vezes 20, variação de temperatura. Já que estava em 0, para chegar nos 20, né? Variação de temperatura seria de 20. Isso me dá 72.000 calorias, né? Ou seja, o sistema absorveu no total de 72 calorias mais 144.512 calorias. Esse 144.512 foi calculado aqui, para derreter o restante do gelo que tinha sobrado, certo? Isso me dá 151.712 calorias. Vamos converter em joule. O enunciado dá aqui uma caloria igual a 4 joules, ou seja, isso me dá 606.848 joules. Tá. Pelo enunciado, o aquecedor trabalhou durante 5 minutos e 15 segundos. Isso é 315 segundos com uma potência de 30.000 watts, certo? 30.000? Não, 3.000 watts, desculpa, 3.000 watts, certo? Assim, a energia total produzida será de... A gente volta agora, lembra que eu falei que a gente ia usar essa forma? Energia, potência vezes o tempo. Potência, 30.000, tempo, 315 segundos, certo? Então, aqui está. Energia, 30.000 vezes 315 segundos. Isso me dá 945.000 joules. Só que isso, né? Esse 945.000 joules seria 100% de eficiência. Né? Isso só aconteceria se o aquecedor fosse 100% eficiente. Mas o sistema não absorveu tudo isso. Ou seja, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, se o sistema não recebeu tudo isso, alguém recebeu. Isso o ambiente recebeu, seja como for, foi dissipado, foi perdido. Né? E assim, para a gente achar o tanto que foi perdido, a gente vai pela regra de 3, ou seja, basicamente a proporção. Né? Podemos agora achar a energia perdida. Esse 945.000 seria 100% de eficiência, que a gente calculou aqui em cima, certo? E esses 606.848 joules foi o que o sistema absorveu para chegar nos 20 graus Celsius, né? Isso me dá o X% de eficiência, né? No caso, X% de eficiência da máquina, porque esse daqui seria 100% de eficiência, mas a gente não sabe que esse foi 100%, não foi 100% de eficiência. Então, de fato, esse tanto de energia que o sistema recebeu representa quantos por cento, né, do 100% de eficiência? Ou seja, o sistema absorveu 64,2%, né? Na regra da proporção, que é 6 igual a x, tudo mais 64,2%. Né? Isso quer dizer que 35,8% não foi absorvida pelo sistema, ou seja, foi perdida, certo? Então, a gente chega à conclusão de que foram perdidos aproximadamente 35, porque houve alguns arredondamentos, mas foram aproximadamente 35,8% de energia perdidas em termos de porcentagem. É isso aí, valeu.